Olá, meus companheiros de leitura, tudo bem com vocês? Hoje, quinta-feira, 26 de outubro, dia de As Brumas de Avalon, livro 2, A Grande Rainha. Muito obrigada por vocês estarem aqui acompanhando essa leitura mais uma semana. Eu agradeço de coração. Bem-vindos os novos membros. Bom dia para os membros que me acompanham já há algum tempo. É um prazer ter vocês aqui comigo mais uma vez. Pessoal, vamos começar? Já diretão? Capítulo 14. No mundo lá fora, a luz do sol brilhava forte através das instáveis sombras das nuvens sobre o lago, e os sinos soavam distantes pelo ar. Enquanto perdurasse aquele som, Morgana não ousava elevar a voz para gritar a palavra mágica que chamaria a barca, nem assumir a forma da deusa. Olhou-se no espelho da superfície do lago. Quanto tempo teria permanecido no país das fadas? Perguntou a si mesma. Com a mente livre dos encantamentos, sabia, embora lhe parecesse terem sido apenas 2 ou 3 dias, que ali ficara o tempo suficiente para que seu belo vestido escuro se esgarçasse na bainha que se arrastava pelo chão. Havia perdido o punhal ou o jogara fora, não tinha certeza. Recordava-se agora de algumas das coisas que lhe haviam ocorrido ali como se fossem sonhos ou momentos de loucura, e seu rosto inflamava-se de vergonha. Não obstante, de mistura com isso havia lembranças de uma música mais suave do que jamais ouvira no mundo ou em Avalon, ou em qualquer outro lugar, exceto quando estivera nas fronteiras do País da Morte, quando do nascimento de seu filho. E então experimentara algo muito próximo do desejo de atravessar aquela fronteira, ainda que fosse apenas para ouvir a música. Lembrava-se do som de sua própria voz cantando com a harpa das fadas. Nunca havia cantado ou tocado tão bem. Gostaria de voltar para lá e ficar para sempre. E quase mudou de rumo para retornar, mas a lembrança do terrível grito de Raven a perturbava. Arthur traíra Avalon e o juramento que lhe proporcionara a espada e lhe abrira as portas do mais sagrado recinto dos druidas. E Viviane correria perigo se deixasse Avalon. Lentamente, procurando combinar as coisas na cabeça, Morgana lembrou-se. Partira de Carlion em fins do verão, poucos dias antes ao que parecia. Não conseguiu chegar a Avalon, e agora parecia que jamais chegaria. Olhou com tristeza para a igreja no alto do Thor. Se pudesse penetrar em Avalon por trás da ilha, mas os caminhos a tinham levado apenas para o país das fadas. Em algum lugar, portanto, havia perdido o punhal e o cavalo. Lembrava-se agora de ter visto ossos desencarnados e sentiu um arrepio. Pareceu-lhe também que a igreja no Thor era diferente. Os padres deviam ter feito obras e certamente não poderiam tê-la modificado tanto num mês ou mesmo em 2. Tenho de descobrir quantas luas se passaram enquanto eu me divertia com as donzelas da senhora fada, ou me deliciava com o homem encantado que me conduziu até lá, pensou. Mas não poderia ter sido mais de luas, ou no máximo 3 noites. Pensou agitada, sem saber que tudo aquilo era apenas o início de uma confusão que aumentaria sempre e que ela jamais poderia esclarecer. E quando pensava naquelas noites, sentia medo e vergonha, tremendo a recordação de um prazer que jamais experimentara, deitada nos braços do homem encantado. E não obstante, agora que estava livre do encantamento, tudo aquilo lhe parecia algo vergonhoso, feito num sonho. E as carícias que fizera nas fadas donzelas e que delas recebera, alguma coisa que jamais poderia ter sonhado sem o encantamento, acontecer alguma coisa também com a senhora.
E agora que pensava nisso, ela era muito parecida com Viviane. E Morgana envergonhou-se novamente. No país das fadas, era como se tivesse sentido fome dessas coisas por toda a sua vida, e não obstante, lá fora, no mundo, jamais as teria ousado nem sonhado com elas. Apesar do sol quente, Morgana começou a tremer. Não sabia em que época do ano estava, mas havia faixas de neve não derretida nas margens do lago, escondendo os juncos. Em nome da deusa, será possível que o inverno tenha passado e a primavera já tenha voltado? E se tivesse transcorrido no mundo real um tempo suficiente para que Arthur planejasse a traição a Avalon, então deveria ter ficado no mundo encantado por mais tempo do que ousava pensar. Havia perdido o cavalo, o punhal e tudo mais que trazia. Também os sapatos estavam gastos. Não tinha alimentos consigo e estava sozinha numa região pouco amiga, longe de qualquer lugar onde era conhecida como a irmã do rei. Bem, já passara fome antes. Um leve sorriso passou-lhe pelo rosto. Havia grandes casas e conventos onde talvez lhe dessem pão, como a um mendigo. Resolveu dirigir-se à corte de Arthur. Em alguma aldeia seria possível encontrar quem necessitasse dos serviços de uma parteira e poderia trocar seu trabalho por comida. Lançou um último e saudoso olhar para a margem que se via do outro lado do lago. Ousaria fazer a tentativa final de pronunciar a palavra mágica que a levaria a Avalon? Se pudesse falar com Raven, talvez ela conhecesse exatamente quais os perigos existentes. Abriu a boca para gritar a palavra e recuou. Não podia enfrentar Raven, que respeitara as leis de Avalon tão meticulosamente, que nada fizera para envergonhar sua condição de sacerdotisa. Como enfrentar seus olhos claros com as recordações daquilo que fizera no mundo real e no mundo encantado? Raven leria tudo aquilo em sua mente num instante. Por fim, quando as praias do lago e da torre da igreja nevoaram-se com suas lágrimas, Morgana voltou as costas para Avalon, dirigindo-se à velha estrada romana que levava ao sul, para além das minas, até Carleon. Viajava a pé havia 3 dias, quando encontrou outro viajante. Na primeira noite dormira na cabana abandonada de um pastor, sem comer, apenas abrigando-se do vento. Na segunda, chegara a uma casa onde não havia ninguém, exceto um guardador de gansos meio imbecil que a deixou sentar-se e aquecer-se junto ao fogo. Morgana extraiu um espinho do pé do rapaz, que lhe deu como recompensa um pedaço de pão. Havia ido mais longe com menos alimento. Ao aproximar-se, porém, de Carleon, surpreendeu-se ao ver 2 casas desertas e as espigas apodrecendo no campo sem terem sido colhidas. Era como se os saxões tivessem passado por ali. Entrou numa das casas que parecia ter sido saqueada, pois quase nada restava. Mas num dos quartos encontrou um casaco velho e desbotado, que até mesmo aos saqueadores devia ter parecido muito esfarrapado para ser levado, e que fora abandonado quando os moradores fugiram. Mas era de uma lã de boa qualidade, e Morgana envolveu-se nele, embora lhe aumentasse ainda mais a aparência de mendiga. Havia, porém, sofrido mais com o frio do que com a fome. Quase ao anoitecer, algumas galinhas cacarejaram no pátio abandonado. As galinhas eram animais de hábitos arraigados e ainda não tinham aprendido que não encontrariam mais alimentos ali. Morgana agarrou uma delas e torceu-lhe o pescoço, acendendo depois um pequeno fogo na lareira. Se tivesse sorte, ninguém veria a fumaça saindo das ruínas. Ou, se visse, poderia pensar que era um fantasma. Atravessou a ave com um galho ainda verde e assou-a no fogo.
Era tão velha e dura que até mesmo os dentes fortes de Morgana tiveram dificuldade em mastigar-lhe a carne. Estava, porém, com fome há tantos dias que não deu importância a isso, chupando os ossos como se fossem do mais delicioso frango assado. Encontrou também pedaços de couro num dos barracões que devia ter sido a forja. Haviam levado todas as ferramentas e todos os pedaços de metal, mas deixaram couro espalhado pelo chão e Morgana embrulhou-se nele o que restou da galinha. Teria consertado também seus sapatos, mas não tinha uma faca. Bem, talvez passasse por alguma aldeia onde lhe fosse possível tomar uma faca emprestada por alguns minutos. Que loucura levara a jogar fora seu punhal! Vários dias transcorreram depois da lua cheia, e quando ela partiu da fazenda arruinada, encontrou geada na soleira da porta. E uma lua convexa arrastava-se pelo céu do dia. Ao atravessar a soleira da porta com seu saco de couro com a carne fria e um cajado na mão, algum pastor, sem dúvida, o havia cortado e deixado para trás, ouviu uma galinha cacarejando. Procurou então seu ninho e comeu o ovo cru, ainda quente, sentindo-se em seguida bem alimentada e a gosto. O vento era áspero e frio, e ela caminhou depressa, satisfeita por ter encontrado o manto, por mais gasto que estivesse. A manhã já estava bem avançada e ela começava a pensar em sentar-se à beira da estrada para comer um pouco de galinha fria, quando viu um tropé atrás de si, aproximando-se rapidamente. Seu primeiro pensamento foi continuar a caminhar. Estava preocupada com os seus problemas e tinha tanto direito de estar caminhando pela estrada quanto qualquer outro viajante. Depois, lembrando-se da fazenda saqueada, achou que faria melhor escondendo-se atrás de um arbusto junto do caminho. Não podia imaginar que tipo de gente se encontrava pelas estradas agora, com Arthur ocupado em manter a paz com os saxões, e sem ter muito tempo para fazer respeitar a tranquilidade do campo e assegurar a proteção nas estradas. Se o viajante parecesse inofensivo, poderia pedir-lhe notícias. Caso contrário, poderia ficar escondida até que ele desaparecesse. Era um cavaleiro solitário, envolto num manto cinza e montado num cavalo alto e magro. Vinha sem servo ou mula de carga. Trazia, porém, um grande volume na garupa. Não, também não era isso. Era seu corpo que se encurvava sobre a sela. E Morgana compreendeu então quem devia ser o homem, e abandonou seu esconderijo. Arpista Kevin! Chamou. Ele parou o cavalo, que era um animal bem treinado, e não se assustou. Olhou-a resmungando, com a boca torcida num esgar que parecia ser de mofa. Ou seriam apenas as suas cicatrizes? Nada tenho para você, mulher, interrompeu-se. Pela deusa! É a senhora Morgana! O que faz aqui, senhora? Ouvi dizer no ano passado que estava em Tintagel com sua mãe antes que ela morresse. Mas quando a grande rainha foi para o sul para o enterro, disse que não, que a senhora não estivera lá. Morgana cambaleou e estendeu a mão para firmar-se no cajado. Minha mãe? Morta? Eu não sabia. Kevin desmontou, firmando-se nos flancos do cavalo até colocar a bengala em posição. Sente-se aqui, senhora. Não sabia? Por onde tem andado em nome da deusa? A notícia que chegou até Viviane em Avalon, mas ela está velha demais e muito fraca para poder viajar. Mas onde eu estava? Pensou Morgana. Não fiquei sabendo. Talvez quando vi o rosto de Graine no poço da floresta, fosse ela tentando dizer-me, e eu não fiquei sabendo. A dor pesou-lhe no coração. Ela e Igraine haviam se distanciado tanto. Separaram-se quando ela tinha apenas 11 anos e partira para Avalon. Mas agora sentia uma angústia profunda, como se fosse a mesma menininha que chorava ao partir da casa da mãe. Ah, minha mãe!
E eu não fiquei sabendo de nada. Sentou-se à margem da estrada enquanto as lágrimas lhe rolavam pelo rosto. Como morreu ela? Você sabe? Foi do coração, creio. Foi há 1 ano, na primavera. Creia-me, Morgana, pelo que dizem todos, foi uma morte natural e previsível na idade dela. Por um momento, Morgana foi incapaz de controlar a voz para poder falar. E, com a dor, veio o terror, pois era claro que permanecera fora do mundo por mais tempo do que lhe parecera possível. Kevin disse há 1 ano na primavera. Portanto, mais de uma primavera havia transcorrido enquanto ela estivera no país das fadas, pois no verão, quando partira da corte de Arthur, Igraine nem mesmo estava doente. Não havia permanecido lá durante meses, mas sim anos. E poderia fazer com que Kevin lhe contasse as novidades sem revelar por onde tinha andado? Tenho vinho comigo, Morgana. Posso oferecê-lo, mas você terá de ir buscá-lo. Não caminho muito bem. Você parece magra e pálida. Estará também com fome? E como se explica que eu a encontre assim na estrada, vestida... Kevin franziu a sobrancelha com aversão. Pior do que qualquer mendiga. Morgana procurou uma explicação convincente. Vivi na solidão e distante do mundo. Não vi nem falei com ninguém conhecido por longo tempo. Perdi até mesmo a conta das estações. E isso era verdade, pois os habitantes do país das fadas não podiam ser considerados homens. Bem posso crer, respondeu Kevin. É possível então que nem tenha sequer sabido da grande batalha. Vejo que esta região está toda saqueada. Ora, isso foi há 3 anos, contou Kevin e Morgana estremeceu. Algumas das tropas do tratado romperam seu compromisso e invadiram essa região, saqueando e incendiando. Arthur sofreu grave ferimento naquela batalha e ficou acamado por meio ano. Viu o rosto perturbado de Morgana e julgou tratar-se de preocupação. Ah, ele agora está passando bem, mas durante todo aquele tempo não se levantou. Imagino que tenha sentido falta de seus conhecimentos medicinais, Morgana. Gawaine foi quem comandou os homens de Lot, lá no norte, e tivemos paz durante 3 anos. Mas no verão passado houve uma grande batalha em Monte Badon, onde Lot morreu e foi uma vitória que os bardos cantarão durante 100 anos. Creio que não ficou um chefe saxão vivo em toda esta terra, desde a Cornualha até o reino de Lot, exceto os que aceitaram Arthur como rei. Não houve nada parecido desde os tempos dos Césares. E agora, toda esta terra está sob a paz de Arthur. Morgana levantou-se e foi até os sacos pendurados na sela. Encontrou o vinho e Kevin disse: Traga também o pão e o queijo. É quase meio-dia e comerei aqui com você. Depois que ela o serviu e abriu a sacola de couro com o que restava da galinha oferecendo-a, Kevin sacudiu a cabeça. Obrigado, mas não como mais carne. Fiz votos. Surpreendo-me ao vê-la comer carne, Morgana, uma sacerdotisa de sua classe. É comer isso ou jejuar, respondeu Morgana, contando-lhe como encontrar a galinha. Mas não observo mais essa proibição desde que deixei Avalon. Como o que encontro para comer. Por mim, creio que pouca diferença faz comer carne, peixe ou cereais, observou Kevin. Embora os cristãos deem grande importância a tais coisas. Pelo menos, esse patrício, que agora é o bispo de Arthur. Antes disso, os padres que moravam conosco em Avalon costumavam repetir uma frase do seu Cristo, segundo a qual não é o que entra na boca do homem que o avilta, mas o que dela sai. Portanto, os homens podem comer com humildade tudo o que Deus lhes dá. Foi o que ouvi Taliesin dizer. Mas quanto a mim, e sem dúvida você sabe que em certo nível dos mistérios, aquilo que se come tem grande efeito sobre a mente, não ouso comer carne. Agora, deixa-me mais tonto do que vinho em excesso.
Morgana sentiu com um gesto de cabeça, pois também ela tinha essa experiência. Quando bebia as ervas sagradas, não podia comer senão um pouco de pão e frutas. Até mesmo queijo ou lentilhas cozidas eram demasiado fortes e deixavam-na doente. Para onde vai agora, Morgana? E quando lhe disse, Kevin olhou-a como se estivesse doida. Para Carleon? Mas não há mais nada lá. Ou talvez você não saiba, embora isso me pareça difícil de acreditar, que Arthur deu Carleon para um de seus cavaleiros que se distinguiu naquela batalha. No dia de Pentecostes, ele mudou-se com toda a corte para Camelot. Faz um ano, neste verão, que ele se transferiu para lá. Taliesin não gostou de ele ter inaugurado sua corte num dia santo cristão, mas Arthur agiu assim para agradar a rainha, a quem ele ouve em tudo. Morgana surpreendeu um leve sorriso no rosto de Kevin. Mas se você não ouviu falar da batalha, é provável que não saiba também que Arthur traiu o povo de Avalon e as tribos. A mão de Morgana imobilizou-se no ar antes de levar aos lábios o copo com vinho. É por isso que vim, Kevin. Fiquei sabendo que Raven quebrou seu voto de silêncio e profetizou coisas parecidas. Foi mais do que uma profecia, disse o bardo, estendendo com dificuldade a perna, como se o fato de estar sentado no chão por muito tempo lhe provocasse dores. Arthur traiu. O que fez ele? Por acaso ele os entregou aos saxões? Então você não sabe? As tribos haviam jurado seguir a bandeira do Pendragon. Juraram isso na coroação dele, como haviam jurado na coroação de Uther, antes de Arthur. E o povo pequeno da época anterior às tribos, também ele veio com os seus machados de bronze e suas flechas de sílex, suas machadinhas de pederneira. Como o povo das fadas, ele não suportava o ferro frio. Todos os que haviam jurado seguir o grande dragão. E Arthur os traiu. Ele deixou de lado a bandeira do dragão, embora nós lhe implorássemos que permitisse a Lancelot ou Gawain levá-la em batalha. Ele, porém, jurou que só levaria sua bandeira da cruz e da Virgem ao campo de batalha no Monte Badon. E foi o que fez. Morgana olhou-o aterrorizada, lembrando-se da cerimônia em que Arthur fora feito rei. Nem mesmo Uther havia se comprometido a tal ponto com o povo de Avalon. E trair a tal juramento? E as tribos não o abandonaram? Murmurou ela. Alguns quase o deixaram. Parte do povo antigo de Gales realmente voltou para casa quando a cruz foi içada. O rei Uriens não conseguiu contê-las. Quanto ao resto, contou Kevin com grande ódio. Bem, nós sabíamos, naquele dia, que os saxões nos tinham entre a cruz e a caldeirinha. Poderíamos seguir Arthur e seus cavaleiros na batalha, ou viver desde então sob o domínio saxônico, pois aquela era a grande batalha profetizada. E ele levava a espada sagrada Excalibur dos paramentos reais. Como se a própria deusa soubesse que seria pior se a terra fosse governada pelos saxões. Por isso ele lutou, e a deusa lhe deu a vitória. Kevin ofereceu mais vinho a Morgana. Viviane quer sair de Avalon para ir questioná-lo sobre o seu perjúrio, mas reluta em fazê-lo na frente de todos. Por isso estou a caminho de Camelot, para lembrar a Arthur o seu juramento. Se ele não me escutar, Viviane jurou que irá ela mesma a Camelot, no dia em que todos apresentam as suas petições, pois Arthur prometeu ouvir a todos e distribuir justiça no dia de Pentecostes. E então, disse ela, vai apresentar-se como um pedinte comum e exigir o respeito ao compromisso, lembrando ao rei o que pode lhe acontecer se faltar a sua palavra. Permita a deusa que a senhora do lago não tenha jamais de se humilhar a tal ponto, disse Morgana.
Eu também teria me dirigido a ele com palavras duras, mas não me cabe determinar, comentou Kevin estendendo a mão. Pode ajudar-me a levantar? Acho que meu cavalo aguenta 2. E se não aguentar, quando chegarmos a uma cidade, teremos de conseguir-lhe uma montaria. Eu devia ser tão galante quanto o grande Lancelot e ceder-lhe a minha, mas... Apontou para o corpo calejado. Morgana ajudou-o a levantar-se e disse: Sou forte, posso caminhar. Se tivermos de conseguir alguma coisa na cidade, seria melhor que fossem sapatos e uma faca para mim. Não tenho nenhum dinheiro comigo, mas lhe pagarei quando puder. Você é minha irmã em Avalon, disse Kevin dando de ombros. O que é meu é seu, como diz o costume. Não se fala em pagamentos entre nós. Morgana sentiu-se corar envergonhada por ter sido Kevin quem lhe lembrasse o juramento. Na verdade, tenho estado fora do mundo. Vou ajudá-lo a montar. Será que o cavalo vai ficar quieto? Se não ficasse, não teria nenhuma utilidade em minhas viagens solitárias pelas estradas, respondeu Kevin com um sorriso. Vamos. Eu gostaria de chegar a Camelot amanhã. Numa cidade, em meio aos morros, encontraram um sapateiro que consertou os sapatos de Morgana e compraram um velho punhal de bronze. O homem que o vendeu disse que não havia falta de tais objetos na área desde a grande batalha. Kevin comprou-lhe também uma capa decente, dizendo que a capa de molambos que encontrara na casa deserta não servia nem mesmo para forrar-lhe a sela do cavalo. A parada, porém, os atrasou e a noite caiu cedo. Deveríamos ter ficado na cidade, disse Kevin. Eu podia ter trocado a minha música da harpa por uma ceia e uma cama para nós 2. Sozinho eu poderia dormir sob uma árvore ou sob a proteção de uma parede, embrulhado em minha capa. Mas uma senhora de Avalon não poderia fazer isso. E por que acredita que nunca dormi assim? Perguntou Morgana. Você parece ter dormido assim com muita frequência ultimamente, respondeu ele rindo. Mas por mais depressa que andemos, não chegaremos a Camelot esta noite. Temos de procurar um abrigo qualquer. Algum tempo depois, em meio à neve que caía rapidamente, puderam distinguir os contornos escuros de uma construção abandonada. Devia ter sido um curral, pois nem mesmo Morgana conseguiu entrar sem curvar-se. Os animais, porém, o haviam abandonado há muito tempo, e deles não restava sequer o cheiro. O telhado estava bem conservado. Ataram as rédeas do cavalo a um poste e entraram. Kevin indicou-lhe com um gesto que estendesse no chão sujo o velho manto andrajoso. Embrulharam-se em suas capas e deitaram-se sobre ele. Mas fazia tanto frio, por fim, ao ouvir os dentes de Morgana batendo, Kevin propôs que deviam cobrir-se os 2 com os seus mantos e ficar bem juntos para se aquecerem. Se não lhe desagradar ficar tão junto desse meu corpo deformado, disse ele, e Morgana pôde sentir o sofrimento e a raiva na voz do bardo. Arpista Kevin, você pode ser deformado, mas eu só sei que com suas mãos quebradas você faz melhor música do que eu ou mesmo do que o Taliesin com nossas mãos inteiras. Respondeu aproximando-se satisfeita, e finalmente sentiu que poderia dormir com a cabeça repousando no ombro de Kevin. Morgana caminhara durante todo o dia e estava cansada. Dormiu pesadamente, mas acordou quando a luz da alvorada começou a infiltrar-se pelas frestas da parede. Doía-lhe o corpo por ter dormido no chão duro, e ao olhar à sua volta as paredes de barro, teve um estremecimento de horror. Ela, Morgana, sacerdotisa de Avalon, duquesa da Cornualha, dormindo ali, num abrigo de animais, expulsa de Avalon. Voltaria algum dia? E vinha de lugares ainda piores, do castelo Chariot, no país das fadas, longe dos conhecimentos tanto da cristandade quanto do paganismo,
fora até mesmo da esfera deste mundo. Ela, que fora criada com tanto requinte por Igraine, ela, que era irmã do grande rei, instruída pela senhora do lago, aceita pela deusa, jogara tudo isso fora. Mas não jogara fora. Tudo lhe fora tomado quando Viviane mandara a celebração na qual Arthur fora feito rei e da qual saíra grávida do próprio irmão. Igraine está morta. Minha mãe está morta e não posso voltar a Avalon jamais neste mundo. E Morgana não pôde conter o pranto, abafando os soluços no tecido grosseiro de sua capa. A voz de Kevin era suave e rouca na meia-luz. Está chorando por sua mãe, Morgana? Por minha mãe e por Viviane, e talvez ainda mais por mim mesma. Morgana não tinha certeza de ter dito essas palavras em voz alta. O braço de Kevin a envolveu. Ela apoiou a cabeça em seu peito e chorou longamente até secarem as lágrimas. Depois de tanto tempo e ainda acariciando os cabelos de Morgana, o bardo disse: Você disse a verdade? Não tem asco de mim. Como poderia ter se você foi tão bom? Nem todas as mulheres pensam assim. Mesmo nas fogueiras de Beltânia ouvi dizerem, pois há pessoas que me consideram também surdo e mudo, porque sou aleijado das pernas e das mãos. Ouvi mais de uma das donzelas da deusa murmurarem para a sua sacerdotisa que as colocasse longe de mim, para que eu não as olhasse quando chegasse o momento de nos afastarmos das fogueiras. Morgana ficou espantada. Se eu fosse a sacerdotisa, teria expulsado essa mulher das celebrações por ela ter ousado questionar a forma pela qual o Deus lhe poderia surgir. E o que você fez, Kevin? Preferi ir-me embora discretamente, sem que ninguém visse, para não interromper o ritual ou sujeitar qualquer mulher a tal escolha, contou ele com um movimento de ombros. Nem mesmo Deus poderia modificar o que elas veem ou pensam de mim. E mesmo antes de ter sido proibido, pelo juramento de druida, de relacionar-me com as mulheres que vendem o corpo por dinheiro, eu não conseguia convencê-las a me aceitar. Talvez eu devesse tentar ser padre entre os cristãos, que, pelo que sei, ensinam aos seus sacerdotes o segredo de viver sem mulheres. Ou talvez eu devesse ter desejado que, quando os invasores me quebraram as mãos e meu corpo, me tivessem castrado também, para que não me preocupasse com isso. Sinto muito. Eu não deveria ter falado no assunto. Mas fico pensando se você concordou em deitar junto de mim por ter pensado que este corpo deformado não era o de um homem e não me via como tal. Morgana ouvia-o espantada com a amargura de suas palavras, com as feridas sofridas pela sua masculinidade. Sabia a consciência que havia nas mãos de Kevin, na sua sensibilidade exacerbada do músico. Mesmo antes da deusa, poderiam as mulheres ver nele apenas um corpo deformado? Lembrou-se de como se lançara aos braços de Lancelot e a ferida que seu orgulho sofrera e que jamais deixaria de sangrar. Deliberadamente, Morgana baixou-se e o beijou na boca. Puxou as mãos dele e beijou suas cicatrizes. Nunca tenha dúvida sobre isso. Para mim, você é um homem, e foi a deusa quem me levou a fazer isso. Deitou-se outra vez, voltando-se para ele. Kevin olhou-a com intensidade, a luz que a cada minuto se tornava mais clara. Morgana teve um breve estremecimento provocado pelo que viu no seu rosto. Teria pensado que era piedade? Não. Ela partilhava a consciência do sofrimento dele, o que era outra coisa. Olhou-o diretamente nos olhos. Sim, se o seu rosto não fosse tão marcado pela amargura, tão contorcido pelo sofrimento, ele poderia ter sido bonito. Os traços eram finos, os olhos muito escuros e gentis. O destino deformara-lhe o corpo,
mas não lhe aquebrantara o espírito. Nenhum covarde poderia ter suportado as provas dos druidas. Sob o manto da deusa, assim como toda mulher é minha irmã e minha filha e minha mãe, assim também todo homem tem de ser para mim como um pai, um amante e um filho. Meu pai morreu antes que eu tivesse idade para lembrá-lo, e não vejo meu filho desde que foi desmamado. Mas para este homem eu darei aquilo que a deusa me leva a dar. Morgana beijou novamente uma das mãos cheias de cicatrizes e a levou aos seios, por dentro do vestido. Kevin não tinha experiência, o que parecia estranho a um homem de sua idade. Mas como poderia ter sido diferente? Pensou Morgana. Esta é realmente a primeira vez que faço isso de minha livre vontade e que meu dom foi aceito naturalmente como é oferecido. Isso fez fechar certas feridas em seu coração. Estranho que assim fosse com um homem que mal conhecia e pelo qual só sentia bondade. Mesmo em sua inexperiência, Kevin foi generoso e gentil com ela, e Morgana sentiu que nele se avolumava uma enorme e silenciosa ternura. É estranho, comentou ele finalmente numa voz tranquila e curiosa. Eu sabia que você era inteligente sacerdotisa, mas nunca pensei que fosse bonita. Bonita, eu? Morgana riu, mas sentiu-se grata pelo fato de que para ele, pelo menos naquele momento, parecia bonita. Diga-me, Morgana, por onde andou? Eu não queria perguntar, mas parece que isso está pesando muito em seu coração. Não sei, respondeu sem pensar. Nunca imaginara que lhe pudesse dizer. Fora do mundo, talvez. Eu estava tentando ir para Avalon e não pude. O caminho estava fechado para mim, creio. Por 2 vezes já estive num outro lugar, outro país, um país de sonhos e encantamentos, um país onde o tempo para e não existe e onde nada se ouve senão música. Calou-se. Iria o arpista considerá-la louca? Kevin passou o dedo pelo canto do olho de Morgana. Estava frio e haviam afastado as cobertas. Ele voltou a ajeitá-las carinhosamente à volta dela. Também eu estive ali certa vez e ouvi a música que tocam, disse numa voz distante e sumida. E naquele lugar eu não era aleijado. As mulheres não zombavam de mim. Algum dia, talvez, quando eu tiver perdido o medo da loucura, voltarei novamente a eles. Mostraram-me os caminhos secretos e disseram que eu podia ir, devido à minha música. E mais uma vez a sua voz macia mergulhou no silêncio. Morgana estremeceu e afastou os olhos. Seria melhor que levantássemos. Se nosso pobre cavalo não se congelou durante a noite, chegaremos a Camelot ainda hoje. E se chegarmos juntos, eles pensarão que você está vindo comigo de Avalon. Não é da conta deles por onde você andou. Você é uma sacerdotisa, e sua consciência não pode ser controlada por nenhum homem vivo, nem mesmo os bispos deles, ou o próprio Taliesin. Morgana gostaria de ter um vestido decente para usar, pois chegaria à corte de Arthur com as roupas de uma mendiga. Bem, não havia outro jeito. Kevin observou-a enquanto ela penteava os cabelos. Depois estendeu-lhe a mão e Morgana ajudou-o a levantar-se com naturalidade. Viu, porém, que a amargura voltara aos olhos dele. Kevin protegia-se com 100 cercas de reserva e ódio. Não obstante, quando saíam do estábulo, ele tocou-lhe a mão. Não lhe agradeci, Morgana. Ela sorriu. Ora, se há agradecimentos, são mútuos, meu amigo. Ou você não percebeu isso? Por um momento, os dedos deformados agarraram-se aos seus. E então, foi como uma explosão de fogo. Viu o rosto marcado, cercado de um halo de fogo, contorcendo-se em gritos, e fogo em toda a sua volta. Fogo!
Endireitou-se e afastou a mão, olhando-o com horror. Morgana? Exclamou Kevin. O que é? Nada. Nada. Uma câimbra no pé. Mentiu, evitando a mão do bardo quando ele a estendeu para ampará-la. Morte. Morte pelo fogo. O que queria dizer aquilo? Nem mesmo o pior dos traidores tem aquela morte. Ou teria visto apenas o que lhe havia acontecido quando ficara aleijado, ainda criança. Embora rápido, o instante da visão deixou-a abalada, como se ela própria tivesse dito as palavras que o levariam àquela morte. Vamos, disse bruscamente. Vamos partir. Fim do capítulo 14. Meus amigos! Ai, que bonitinho, gente. Eu fiquei emocionada com essa compreensão da Morgana em relação à realidade do Kevin. E também como é dolorosa, né, essa realidade para muitos homens. Que a sua aparência faz com que as mulheres se afastem deles. Isso é muito triste. Bom, acabamos por aqui. Quero desejar a todos vocês uma quinta-feira muito abençoada, muito produtiva, muito alegre. E a semana que vem a gente se reencontra para mais uma leitura de As Brumas de Avalon. Já estamos finalizando esse livro. Um grande beijo para vocês, um ótimo final de semana. Tchau!